Bom dia, gente. Hoje eu resolvi fazer um vídeo sobre rebalar. Conserto de placa de vídeo. Eu sei que é um vídeo que muita gente vai odiar ouvir isso, porque tem muita gente que esse é o ganha-pão mais fácil dele. Só que rebalar é uma mentira. E eu estou aqui para explicar o porquê isso é um fato. Quando você tem uma placa de vídeo, muita gente tem um jeito de consertar, quando a placa está dando artefato ou liga mas não dá vídeo, muitos lugares falam que rebalar é a solução. E, inclusive, existe até uma gíria pelo o termo rebalar, que tem essa conotação. Quando eu digo rebalar nesse sentido, o que eu quero dizer é quando um chip é afixo a uma placa de vídeo, ele é preso por várias bolinhas de solda. Antigamente você conseguia prender chips a placas usando a solda que tinha em volta do chip, como este chip aqui, tá vendo? Tem solda ao redor dele. Desculpa, não tá focando. Esse chip tem solda em volta dele. Só que, conforme os chips foram ficando modernos e precisavam de mais e mais conexões, eles resolveram colocar a solda embaixo do chip. Então tá vendo? Cada uma dessas bolinhas é um ponto de solda, que é soldado na placa de vídeo. Então, o mito por trás disso é que as bolinhas de solda dão problema e o chip não faz boa conexão, então começa a dar artefato. E aí as pessoas pensam que tirar o chip e pôr ele de volta vai resolver este problema. Então, por que isso está errado? Porque 90% das vezes, quando você faz esse projeto, essa técnica que chama rebalar, você tira o chip, então você coloca um aparelho aqui em cima que vai aquecer a placa e o chip a uns 240 graus, e daí você consegue tirar o chip e quando você está com ele, você consegue limpar toda essa solda, limpar a placa e recolocar solda nova e soldar o chip de volta. Só que essas bolinhas de chumbo, elas não quebram. A não ser que a placa esteja visivelmente torta, a chance de você ter um problema realmente na BGA é praticamente não existente. Eu nunca vi alguma coisa que tinha um problema de verdade de BGA. Na verdade, lá fora eles inclusive têm máquina de raio-x que consegue mostrar. E problema de BGA é muito raro. A placa tem que estar visivelmente torta para ter um problema na BGA dela mesmo. Só que o que acontece de fato é que dentro deste chip você tem o silício. E você tem que nem uma placa assim, tá vendo? Com todos esses componentes. Só que eles são muito pequenos, integrados dentro deste silício. E o que acontece é que esse silício é extremamente vagabundo. E ele vai quebrando com o tempo, ele vai se desgastando. E daí ele para de funcionar. Chega uma hora que ele começa a dar erros. Os erros são os artefatos. E aí o que a gente faz quando a gente rebala é que a gente coloca muito calor em cima desse chip, e aí esse calor faz os componentes lá dentro se chacoalharem um pouco. E às vezes nessa chacoalhação eles meio que conseguem voltar a um jeito que eles voltam a funcionar que nem antes. Só que você não está resolvendo o problema. Quando você tem, é que nem uma tosse. Quando você tem uma tosse e você toma remédio para a tosse, você não está curando o vírus. Você está fazendo o seu corpo parar de tossir. Mas você ainda está com vírus, você ainda está com febre. Você está tratando os sintomas, só que você ainda está doente. Então, quando a gente faz isso, a gente não está resolvendo o problema da placa. O chip ainda está zoado. A gente só está colocando ele em uma condição onde ele volta a ser operacional por tempo limitado. Onde existe uma possibilidade dele voltar a funcionar por tempo limitado. Só que o fato é que, geralmente, ele quebra de novo. Porque ele é um chip quebrado, você deu uma chacoalhada dentro das peças dele, esperando que elas iriam voltar no lugar, às vezes elas voltam, só que o chip ainda está seriamente danificado e ele vai voltar a quebrar. Por isso, muitos lugares dão garantia extremamente limitada em serviço de BGA, ou eles dão uma mesma garantia em tudo, só que não existe um lugar que vai te falar, a gente vai fazer um rebale e te dar uma garantia de 1 ano. Não existe isso, porque não vai funcionar. Aqui eu tenho, vou mostrar para vocês. E por que eu amo isso, né? Então o meu show Intel, mas essa é a minha 680 Lite. Olha a quantidade de pontos de BGA que essa beleza tem.
é uma placa dura, ela não é muito flexível. Mas mesmo se ela fosse, o BGA também é um pouco flexível. Solda não é que nem alumínio, que é um metal que trinca. Solda é que nem chumbo, ela é um metal flexível. Ela aguenta um pouco de dobradura. A solda em si não quebra. O problema é que o chip está morto. E como que você resolve isso? Colocando um novo. Quando quebra uma peça do seu carro, você não desmonta o motor, tira ela e põe ela de volta. Isso não vai resolver o problema. Se o motor voltar a funcionar por sorte, ele ainda pode quebrar. Quando você tem um avião que está com uma peça... Na verdade, o avião é um exemplo bizarro, porque no avião eles falariam assim, ó, essa GPU está com 1 ano de idade, a gente vai trocar ela antes dela dar problema, preventivamente. No avião eles não esperam as peças dar problema. Eles colocam as peças, que você tem um computador rodando, e você fala, eu coloquei essa placa-mãe faz 6 meses, eu coloquei a GPU faz 12 meses. A GPU deu a idade, então eu não vou esperar ela dar problema, eu vou colocar uma nova, antes dela dar problema, eu vou jogar ela fora. Então, no caso, GPU, rebale é uma mentira. O que os caras estão fazendo, você pode testar isso, inclusive eu já testei muitas vezes. Se você pegar um chip, uma placa que está dando problema, e você... por isso que colocar no forno funciona. O pessoal gosta de chamar de reflow, porque eles tentam elevar a temperatura, uma temperatura que as bolinhas de solda vão derreter, como se elas iriam magicamente se reconectar. Só que o que está acontecendo, de verdade, é que você está aquecendo a GPU a uma temperatura que acontece aquela mágica, que as coisas se chacoalham dentro e às vezes voltam a funcionar. A razão que o método rebalem se perpetua por tanto tempo é porque um passo necessário para você fazer o rebalem é você aquecer a GPU. Então, se você quiser, por isso que quando eles pensam, por isso que todo mundo pensa que funciona, porque o efeito colateral de você tirar e pôr é aquecer ela. Só que você não precisa tirar ela e pôr, você não precisa aquecer ela tanto. Então, o que eu faço e o que eu recomendo que vocês fazem quando a sua GPU quebra é meu forninho de cozinha. O jeito que eu faço as coisas é um pouco mais controlado que os outros possam fazer, porque eu tenho termômetros científicos que eu consigo usar para medir a temperatura exatamente. Mas tem muitos vídeos na internet explicando, você coloca ela no forno. Eu coloco ela no forno a uns 140 graus e eu deixo ela lá uns 7 minutos, então eu aqueço, eu coloco ela dentro, eu deixo o forno subir a 140, aí eu deixo ele ligado uns 3, 4 minutos, aí eu desligo, aí ela esfria, e aí eu tiro ela e eu testo. Se ela funcionou, ótimo. Se ela não funcionou, eu jogo fora. Por quê? Os técnicos amam cobrar 200 a 300 reais para fazer um rebalem, onde eles vão tirar esse chip, é um processo longo, demorado, é um processo agressivo contra a PCB e a GPU, onde eles vão tirar ela, eles vão trocar a solda e pôr ela de volta, e a chance dela voltar a quebrar depois de 1 a 3 meses é extremamente alta. E 6 meses é praticamente garantida. Então, quando a sua GPU quebra, eu recomendo jogar ela fora. Colocar ela no forno e vender ela como peça usada. Se você quiser uma grande volta, vender ela como peça usada. Mas, gente, não tente meter a faca em VGA quebrada. Porque quando o pessoal compra uma VGA quebrada, geralmente eles querem usar as pecinhas extras, não a GPU. Porque a GPU, a grande, enorme maioria de VGA quebrada, o problema é a GPU em si. Essas outras coisas quebram muito raramente. Geralmente é esse chip danado que fica quebrando da NVIDIA. Quando as pessoas vendem, eu já ouvi muita reclamação, já aconteceu comigo inclusive, de vender coisa quebrada no Mercado Livre e dela ser comprada e depois ela ser devolvida. Depois da pessoa tirar o componente que ela quer. Por quê? Porque as pessoas têm uma mania de tentar cobrar 300 reais em uma placa quebrada. Aí o cara fala, eu preciso daquela peça, mas esse cara tem demência pensar que eu vou pagar 300 reais em uma coisa quebrada que não tem conserto. Eu sei que ela não tem conserto porque a GPU está quebrada. Então, placa quebrada vale 50 reais. Não importa se é uma 1080 Ti, não importa se é uma 2080 Ti, não importa se é uma Titan RTX. Placa quebrada vale 100 reais.
Porque aí o cara recebe, ele vai ter preguiça de levar pro correio, ele não vai usar, ele vai só comprar ela, retirar a peça que ele precisa e deixar ela morfando em um canto. Então, não metem o louco, galera. Se você quiser, pode inclusive vender o cooler separado. Se for uma placa em alta demanda ou uma placa rara, vende o cooler separado. Só que placa quebrada não vale R$400. Se você for olhar no Mercado Livre, tem pelo quilo. Especialmente nas placas velhas. Hoje muita gente tentando vender 9.800 GT por R$150 quebrada. Aquela é uma placa que compensa você dar uma bicuda para fora da sua janela e não vender ela no Mercado Livre como peças, para retirar peças. E eu sei que esse vídeo vai ser não popular, porque o pessoal que trabalha com reparo, eles acreditam que isso funciona. E isso é um jeito, rebalar, é um jeito extremamente fácil de ganhar 200 ou 300 reais de um cliente. Porque você não precisa pensar, não é uma coisa difícil. Qualquer maluco sem dente com uma máquina de BCA consegue tirar e pôr a GPU e a placa magicamente volta a funcionar. Só que ninguém quer dar garantia nisso, e essas pessoas trabalham com isso e eles sabem que é uma solução temporária que não é ideal. O que eles fazem lá fora, por exemplo, se você assistir esse vídeo, é basicamente uma tradução de um vídeo do Louis Rossmann. Se você for assistir os vídeos do Rossmann, o que ele faz quando ele tem problema desse é ele coloca um chip novo. Então, se você quiser, você consegue importar uma GTX, o chip da GTX 680 do AliExpress. Você encomenda um novo e você põe no lugar. Manda soldar. Só que você não fica tirando o mesmo chip e pondo de volta. Isso chama demência. Só que custa caro e você não sabe de onde vêm os chips do AliExpress. Só que geralmente eles funcionam e geralmente se você está tentando consertar uma placa que é mais fraca do que, digamos, uma GTX 1060, não vale a pena, financeiramente. Não vale a pena comprar um chip novo e pagar alguém uns 200 reais para pôr na placa. Só que é a única alternativa que existe. Então eu vou aproveitar essa brecha para falar de um outro assunto. Quando você está comprando uma placa de vídeo usada, eu tenho uma teoria pessoal minha que diz que a chance de uma GPU morrer é proporcional ao tamanho do silício usado nela. Então, isso significa que se você está comprando uma GPU nova, isso significa que a minha recomendação é que para quem está comprando uma GPU nova, olha os tamanhos diferentes. Tente evitar, olha os tamanhos diferentes. Para quem está comprando uma GPU nova, a minha recomendação é tente evitar as 80 mais velhas. Então, por exemplo, se você já comprou uma GPU barata, velha, não compre uma GTX 580, porque da linha de 580 ela era com o chip gráfico maior, então ela é a mais provável a dar problema. Se você for ver, por exemplo, da GTX 400, da linha 400 Fermi, original, a maioria, eu acho que era Fermi, né? A maioria delas morreu, as GTX. Só que, especialmente a 480, é muito difícil de achar. Só que GTS 450, GTS 430, GTX 460 você ainda consegue achar. Mesmo com a linha 500. A 580 é meio difícil de achar. Só que 550 Ti, 560 tem pelo quilo por aí. Por quê? Porque a 580 tem um chip gigantesco e uma maior área do chip, uma maior a chance de dar algum problema em algum lugar. Então quando você está comprando placa de vídeo velha, eu recomendo você comprar as placas medianas. Então se você tiver entre uma 580 ou uma 660, o desempenho delas pode ser parecido. Só que eu compraria a 660, porque ela tem um núcleo menor e a chance dela dar problema é menor. Esse exemplo não foi muito bom, só que um exemplo grande é, por exemplo, uma 780 versus uma 970. A 970 é Maxwell, teve um shrink de node size. Então a 970 vai ser mais eficiente e vai ter um núcleo muito menor e dar um desempenho muito parecido, se não melhor, e o preço é parecido. Então eu compraria a com DAI menor. Então, é isso, gente. Não façam BGA, não façam rebalem, bota no forno, se não funcionar, joga no lixo, ou uma alternativa é você vender a placa no estado. Falar, olha, a placa está dando artefatos
Eu não quis botar no forno, por isso eu vou cobrar um pouco mais caro, mas se você meter o louco no preço, você vai receber aquele problema de novo. Os caras vão falar, olha, esse cara não tentou consertar a placa, ele tá cobrando R$ 500 em uma placa que funcionando vale 800, eu vou comprar ela, eu vou tentar fazer um BGA, se ela não funcionar, eu vou devolver. Não façam esse erro. Se a placa, se eu fosse vocês, eu venderia ela por 150, 200, falar, ó, deu artefato, não sei consertar, estou vendendo no estado e pronto, 150, 200. Não importa o quanto você pagou na placa. Por isso que eu, pessoalmente, tenho a minha coleção de placas antigas em todo lugar, só que a minha placa de vídeo que eu uso no meu PC, eu troco ela cada ano ou cada 2 anos, para justamente evitar este problema de BGA. As minhas placas antigas eu compro elas usado, barato, quando dá. Eu fico olhando todo dia no Mercado Livre, quando eu acho uma muito barata, eu compro. Só que as placas que eu uso no meu PC para uso de verdade, se elas quebrarem, eu fico chateado, porque elas são mais novas e elas são caras. Então o que eu faço é todo ano, cada 2 anos, eu vendo e eu compro nova, para evitar ter este risco de problema de BGA. Porque já aconteceu comigo algumas vezes de eu estar fazendo benchmark com uma placa aqui e ela simplesmente começava a dar artefato e aí já era, fim da história. Aí eu coloco ela no forno e ela volta a ter vida por algumas corridas de bancada, mas eventualmente ela sempre volta a dar artefato e para de dar vídeo, porque a realidade é que tem o chip quebrado e eu tô dando um tapinha nele para ele voltar a funcionar temporariamente, só que o chip está danificado e tirar e pôr ele não vai recriar o universo, não tem nenhum milagre. Então é isso, galera. Espero que vocês não me odeiem demais por lhe falar uma verdade um pouco dolorida. E se você quiser referência, existe um vídeo Louis Rossmann, que é ele trabalha com concertos de Macs, só que ele é basicamente o youtuber de reparos mais conhecido do mundo. Ele é uma pessoa que tem anos de experiência mexendo em milhares de placas e ele trabalha com laptops, só que chip gráfico é chip gráfico. Não importa se ele é um laptop, se ele é AMD, se ele é o quê? É um GPU é GPU. Então aplica os conhecimentos dele neste caso. E na minha experiência pessoal, depois que eu assisti aquele vídeo, eu pensei, eu fui fazendo testes e é verdade. Antes eu tentava fazer um reflow de verdade, levar o chip à temperatura que derretia a solda e não faz diferença. Não precisa levar a 240 graus, você leva ela a 120, 150 que ela já volta a funcionar. Então, tamo aí, galera.